Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Que bom te ver de volta. E vamos começar essa aula logo, porque tempo, mais do que dinheiro, tempo é também conhecimento. Roda a vinheta. Essa é uma aula gravada especialmente para vocês, meus alunos de enfermagem de medicina, porque eu sei que a prova de vocês tá chegando Você tá falando sério? Ih, rapaz. e vocês precisam saber toda a topografia das artérias do corpo. Se você já é meu aluno, eu sei que você já está inscrito no canal e já curtiu esse vídeo, porque você sabe que o conteúdo vai te ajudar no estudo. Se é a sua primeira vez aqui, considere deixar o seu like se esse vídeo agregar de alguma maneira nos seus estudos e acrescentar algum conhecimento novo para você. Tá bom? Vamos lá. Estou com o meu paciente aqui, ele é o Johnny e vai ser nele que eu vou mostrar hoje todas as artérias que a gente vai aferir pulsos, tá bom? Seja para aferir pulso, mas também vou fazer um breve comentário aqui de punções arteriais também. Para começar, vamos falar de um pulso central, que é o pulso carotídeo. É um dos pulsos que todo mundo conhece, até o pessoal que não é da clínica para isso. Vou retirar aqui a pele do Johnny e esse aqui, superficial, é um músculo platíssimo, ele está intimamente aderido com a pele do pescoço, ele alarga a pele do pescoço. E aqui o meu músculo esternocleidomastoide, que eu sei também que é um músculo que o pessoal dificilmente esquece o nome, é um músculo extremamente famoso, tá? Esternocleidomastoide é a minha principal referência para achar o pulso carotídeo. Observem aqui, nessa imagem, a artéria carótida comum, passando aí muito próximos, dividindo em artéria carótida interna e externa, interna para irrigar o encéfalo, externa para irrigar a face, e bem no ponto médio da borda medial do esternocleidomastoide, eu tenho a artéria carótida comum. Essa é a minha referência anatômica para achar a artéria carótida comum. O esternocleidomastoide eu vou localizar como? Preciso saber, olha só, a origem dele, processo mastoide do osso temporal e a sua inserção, seu ponto distal aí de fixação, vai ser em clavícula e externo, por isso o nome dele, esternocleidomastoide, externo de externo, cleido de clavícula, mastoide de processo mastoide do osso temporal. Quando eu faço aí uma rotação de cabeça, eu consigo observar o esternocleidomastoide saltado na face anterolateral do pescoço, venho na borda medial exatamente no ponto médio e consigo identificar o pulso carotídeo. Minha gente, interessante vocês, quando forem apalpar o pulso, ficar numa posição contralateral, tá? Coloquei aí a pele de volta, deixei a pele transparente para vocês verem aí, por transparência, o local onde eu vou conseguir identificar o pulso carotídeo. Então, você deve se posicionar na posição contralateral da artéria que você vai sentir o pulso. Então, se vai sentir o pulso da carótida direita, legal ficar do lado esquerdo do paciente. Você aí que deve estar na frente do celular, né, que ninguém usa mais computador, ou do celular ou do tablet, usa a sua mão direita para ferir o pulso carotídeo esquerdo e depois o pulso direito. Vocês vão perceber que quando você apalpa o pulso contralateral, você tem uma sensibilidade um pouco maior do que quando você apalpa o pulso do mesmo lado. Então, preciso estar seguro do que eu estou aferindo no meu paciente. Treina em casa, pega quem você tiver mais perto aí de você, fica aí de tarefa antes de dormir, localizar o pulso carotídeo em outra pessoa, tá bom? De onde que vem a minha artéria carótida? Vem aqui comigo, tirei os músculos, tô observando aí a aorta ascendente e arco da aorta e vou perceber que, vamos dar um zoom aqui,
Do arco da aorta, primeiro eu vou conseguir observar o tronco braquiocefálico. O tronco porque é um vaso comum a outros dois vasos que vai se bifurcar aí em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. Então, do tronco braquiocefálico, carótida comum direita, subclávia direita, enquanto que a carótida comum esquerda vai ser um ramo direto do arco da aorta, assim como a artéria subclávia esquerda, tá? Lado direito, carótida comum e subclávia partem de um tronco que é o tronco braquiocefálico, enquanto que do lado esquerdo, carótida comum esquerda e subclávia esquerda são ramos diretos do arco da aorta. Observo aqui subclávia, que se continua como artéria axilar. Gente, é o mesmo tubo que só mudou de nome de acordo com a região que ele está localizado. Artéria subclávia, quando eu adiciono aqui o esqueleto, eu vejo a localização dela abaixo da clavícula. Mesmo tubo na região axilar passa a ser denominado de artéria axilar. A artéria axilar se continua como artéria braquial aí na região do braço. Observem aí, numa relação contígua com o húmero, a artéria braquial, tá? Não é artéria humeral, diferente das outras que vão ter nome dos ossos, aí é artéria braquial. Como localizar o pulso da braquial? É possível sentir ela aqui próximo ao bíceps? Sim, mas não é o local mais indicado, tá? Veja aí que no sulco bicipital, no sulco aí do músculo bíceps braquial, eu vou conseguir observar ali a artéria braquial, tá? O pulso é muito possível sentir, mas não é um local indicado, por exemplo, para punção. A gente sabe que é possível puncionar a artéria braquial. Por que não é o local mais indicado? Porque o nervo mediano está cruzando a artéria braquial aí no ponto médio. Então, se eu lesionar o nervo mediano tentando puncionar a artéria braquial aí nessa região, vou ter uma lesão de nervo mediano comprometendo o movimento de primeiro, segundo e parte do terceiro dedo das mãos, ok? Então aí não é o local de puncionar a artéria braquial. Aonde que eu vou poder puncionar a braquial? Lá na fossa cubital, a gente já vai ver ela bonitinho, tá? Quando que eu vou conseguir, aliás, quando que eu vou precisar puncionar a artéria braquial? Quando eu for fazer uma gasometria arterial, depois que eu já descartei a utilização das minhas radiais, já vou mostrar o teste para vocês daqui a pouquinho. A artéria braquial, aí na região da fossa cubital, que é a região anterior do cotovelo, é o local ideal para a gente sentir o pulso, bem como puncionar. Aqui é a região da fossa cubital. Preciso delimitar muito bem. Quais são os limites da fossa cubital? Músculo pronador redondo, músculo braquiorradial e músculo bíceps braquial. Olha aí as duas cabeças do bíceps. Então, quando eu pego aqui a minha caneta, vou conseguir delimitar bem essa região. Pronador redondo, braquiorradial e bíceps braquial, formando aí um trígono denominado de fossa cubital. É na fossa cubital que eu vou colocar o estetoscópio para aferir a pressão arterial e auscultar aí o som de Korotchkov. E também é na fossa cubital que eu terei maior segurança para a realização da punção da artéria braquial, passando aí longe dos principais nervos do membro superior, evitando uma lesão. Na região de fossa cubital, a minha artéria braquial ela vai se dividir em outras duas artérias de extrema importância, que são as artérias radial e artéria ulnar. A artéria radial é uma velha conhecida, praticamente todo mundo conhece ela porque é a segunda artéria mais fácil e mais conhecida para a gente sentir o pulso, que é o pulso radial. Aí a artéria radial e agora selecionando a artéria ulnar. Vou dar mais uma abaixadinha aqui. Tenham paciência, quem é meu aluno lá na faculdade conhece esse aplicativo já, a gente usa lá na lousa digital e aí é um pouquinho mais rápido, né? Aqui eu fico preso nesse cursor, demora um pouquinho mais. Muito bem.
Selecionado aqui, artéria radial e artéria ulnar, vou aproximar mais um pouquinho. A inclusão digital aí. Professor perdido tentando se virar aqui com o cursor. Deus ajude. Artéria radial. Qual que vai ser minha referência anatômica para sentir o pulso radial? Processo estiloide do rádio. Olha aí a minha artéria radial repousando no processo estiloide do rádio. E quando eu coloco aqui a camada muscular, vou perceber aqui o tendão do músculo flexor radial do carpo. Apalpei processo estiloide do rádio, corro medialmente até tentar achar o primeiro tendão. Esse primeiro tendão que a gente vai sentir é o tendão do flexor radial do carpo. A artéria braquial vai estar entre o processo estiloide e o tendão do flexor radial do carpo. Com muita segurança e facilidade eu consigo sentir o pulso radial delimitado por essas duas estruturas, ok? E aqui eu observo a minha artéria ulnar. A artéria ulnar é um pouquinho mais difícil de sentir porque ela é menos calibrosa e porque ela é mais profunda também. Vou ter como referência aí próximo do colo da una, na epífise distal da una e o tendão do músculo flexor superficial dos dedos. Entre o tendão do flexor superficial dos dedos e do colo da una, o pulso da artéria ulnar. Importante a gente saber que a artéria radial e a artéria ulnar juntas, elas vão formar dois arcos que serão responsáveis para a irrigação da mão, que são os arcos palmares, tá? O que é uma anastomose? É uma comunicação entre dois vasos. Olha aqui o arco palmar superficial, unindo aí radial com ulnar, e eu tenho um outro arco palmar, que é o arco palmar profundo, também comunicando as duas artérias. O arco palmar superficial, ele vai receber sangue de radial e de ulnar, só que predominantemente de ulnar, tá? O que isso significa? Significa que predominantemente o arco palmar superficial vai aí emitir esses ramos comuns palmares que vão acabar irrigando principalmente quinto, quarto e terceiro dedos, tá? Quinto, quarto e terceiro dedos. Enquanto que do meu arco palmar profundo, eu vou ter predominantemente a irrigação de primeiro e segundo dedos, predominantemente. Numa situação de normalidade, numa situação perfeita, eu tenho essas duas anastomoses e tanto a radial como a ulnar são capazes de, isoladamente, irrigar todos os dedos. Porém, lembra que existem variações anatômicas. E o que isso significa? Significa que se eu não tiver uma anastomose entre radial e ulnar, eu não terei essas duas artérias irrigando satisfatoriamente todos os dedos. E como que eu vou trazer essa informação para a minha clínica? Se eu preciso fazer uma punção de artéria radial para coleta de gasometria arterial, vamos supor que eu tive uma intercorrência, eu transfixei a artéria. O que eu posso ter de dano? Primeiro e segundo dedo não recebendo suprimento arterial. Estou falando num caso de variação anatômica em que esses arcos não estão completos. Consigo prevenir esse tipo de situação? Consigo, fazendo o teste de Allen. Tem um teste de Allen tradicional e um modificado. Eu preciso que, mais do que entender o teste, vocês entendam a anatomia que existe por trás da necessidade desse teste. Em A, eu vou observar aqui a obstrução de radial e de ulnar, e você deve fazer isso até observar uma isquemia completa da mão. Em C, o que está acontecendo? Eu mantenho o fluxo da artéria radial e solto a ulnar para observar se o fluxo da artéria ulnar vai ser suficiente para irrigar todos os dedos. Repito esse processo depois, mantendo a ulnar pressionada e soltando o fluxo da radial.
Nossa, mas qual que vai ser a chance de conseguir achar um paciente com variação anatômica? Minha gente, maior do que a gente imagina. Já dei essa aula presencial inúmeras vezes e confesso para vocês que as últimas 3 vezes que eu dei essa aula, peguei aleatoriamente um aluno e fiz o teste de Allen na frente de todo mundo. E nessas 3 aulas diferentes, o primeiro aluno que eu peguei aleatoriamente tinha essa variação anatômica e a gente observou exatamente o padrão que a gente está vendo nessa imagem. Olha só, radial obstruída, primeiro e segundo dedos isquêmicos. Tenho variação anatômica, meus arcos não estão fazendo anastomose entre radial e ulnar. De maneira que se eu tiver uma lesão nessa radial, a minha ulnar não vai ser suficiente para oxigenar, para enviar sangue para todos os dedos. Quer dizer que eu vou ter uma intercorrência nesse paciente? Não, tá? Posso ter, sim, uma punção de sucesso, não ter nenhuma intercorrência. Mas se eu tiver alguma intercorrência e ele tiver essa variação anatômica, eu posso causar um dano irreversível para o meu paciente. Dano irreversível, vocês sabem o que significa, né? No COFEI, dano irreversível pode significar uma cassação. No Conselho Regional de Medicina, um dano irreversível vai no mínimo, causar um processo. Então, para que arriscar se a gente pode prevenir fazendo um teste rápido que dura menos de 30 segundos? Ah, mas que tipo de dano irreversível eu posso ter? Se o paciente tiver uma formação de um trombo, por exemplo, nessa artéria radial que houve uma intercorrência. Se não correr rápido para uma cirurgia vascular, eu posso ter uma necrose de primeiro e segundo dedo, tendo que amputar esses 2 dedos. E aí eu vou ter um dano irreversível. Não estou falando tudo isso para assustar vocês, tá? Mas só para vocês perceberem o quão importante é entender a anatomia para a gente ter uma prática clínica mais segura. Fiz o teste de Allen nas 2 mãos do Johnny e as 2 deram este resultado. Qual é a minha próxima opção? Artéria braquial. Se minhas 2 radiais não estão se comunicando com as ulnares, estou observando aquele padrão de isquemia em primeiro e segundo dedo. Após o teste de Allen, minha terceira opção vai ser artéria braquial aí na região de fossa cubital, ok? De pescoço e membro superior, já conheci então pulsos carotídeo, braquial, radial e ulnar. Vamos para membros inferiores agora. Eu quero que vocês anotem aí limites de todas essas regiões. Extremamente importante saber. Vou vir agora à região de trígono femoral. Vou dar um zoom aqui para a gente delimitar qual que é a região do trígono femoral, para a gente finalmente falar da artéria femoral, que vai ser minha terceira opção de punção, tá? Primeira opção radial, segundo braquial, terceira vai ser femoral. Tenho aqui meu limite superior, ligamento inguinal, saindo de espinha ilíaca anterosuperior até sínfise púbica, lateralmente músculo sartório e medialmente músculo adutor longo, fazendo aí o trígono femoral, que tem como assoalho músculos pectíneo e músculo ilíaco. Aí eu vejo pectíneo e músculo ilíaco como assoalho de trígono femoral. No trígono femoral eu vou ter aí, minha gente, no ponto médio do ligamento inguinal, a artéria femoral. Então, muito fácil perceber a artéria femoral, medialmente em azul aí minha veia femoral, tá? Consigo estabelecer essa relação de sintopia entre veia, artéria e nervo femoral, em que a veia está numa posição mediana, na posição intermédia artéria e lateralmente o nervo femoral. Sempre nessa relação, tá? Artéria interposta entre veia e nervo. Então, se eu preciso sentir o pulso da artéria femoral,
Ou ainda, então, se eu preciso puncionar a artéria femoral, já sei que eu vou para ponto médio do ligamento inguinal e vou localizar o pulso da artéria femoral. E aí, preciso puncionar, o que eu vou fazer? Localiza a espinha ilíaca anterosuperior, localiza a sínfise púbica, vem no ponto médio, apalpa o pulso da artéria femoral com 2 dedos. Coloca um dedinho, outro dedinho na artéria femoral, sente o pulso nos 2 pontos. Por quê? Porque entre um ponto e outro, onde estarão seus 2 dedos, tá? Segundo e terceiro dedo. Se eu estou sentindo o pulso nas duas, quer dizer que entre os 2 dedos eu também vou ter correndo ali a artéria femoral. Exatamente entre os 2 dedos aí, com ângulo de 90 graus, você vai puncionar a artéria femoral. Ah, qual é o risco de eu puncionar a veia femoral? Só se você vier mais medial. Só não vai para mais lateral, porque senão a lesão de nervo femoral vai ser quase que certa. E aí a gente vai deixar de inervar o músculo quadríceps, vai causar um dano no paciente. E se eu precisar puncionar a veia? Mesma coisa, localizou a artéria, só que você vai puncionar medialmente, tá bom? A artéria femoral, então, já sabemos localizar o pulso, já sabemos que é a nossa terceira opção de artéria para coleta de sangue, para gasometria arterial. Agora vamos seguir aqui o trajeto da nossa artéria femoral. Tenho aqui uma vista anterior, vou retirar alguns músculos para a gente ver todo o trajeto da artéria femoral. Então vou retirar aqui o sartório, vou retirar quadríceps, observo aqui vasto medial, reto femoral, vasto intermédio, estou retirando tudo até eu conseguir visualizar mais inferiormente o músculo adutor magno. Observem o músculo adutor magno com seu hiato ali inferiormente. É através do hiato do músculo adutor magno. Vamos abaixar um pouquinho mais para visualizar melhor. Olha o hiato aqui, olha, esse espaço. É através deste hiato que a artéria femoral vai se posteriorizar até chegar na fossa poplítea. Vou retirar aqui semimembranaço, semitendinoso. Olha que lindo aqui, o hiato do adutor magno. E a artéria femoral, que ao atravessar esse hiato, passa a ser denominada de artéria poplítea. A artéria poplítea que fica aí na fossa poplítea, que é a região posterior do joelho. Então, medialmente a artéria poplítea, lateralmente a veia poplítea. A artéria poplítea fica na fossa poplítea, que é a região posterior do joelho. Fossa cubital, região anterior de cotovelo. Fossa poplítea, posterior de joelho. Vamos delimitar agora melhor qual que é a fossa poplítea, quais os músculos que vão fazer o limite da fossa poplítea. Vem comigo então, pega aí o teu caderninho de anotações e anote aqui. Olha só. Inferiormente, as duas cabeças do músculo gastrocnêmio. Superiormente, lateral, músculo bíceps femoral. E superomedialmente, eu vou observar semimembranáceo e semitendinoso. Tá localizado posteriormente ao joelho, tem um formato de losango, a fossa poplítea. Para fazer a palpação do pulso poplíteo, eu tenho que vir nessa região, então consigo apalpar os tendões desses músculos que a gente acabou de delimitar e fazer uma palpação profunda. Preciso pedir, então, para que meu paciente faça uma leve flexão de joelho para eu conseguir apalpar a artéria poplítea. A artéria poplítea tem aí um trajeto descendente e ela vai se dividir em artéria tibial posterior e artéria tibial anterior. A artéria tibial anterior vai atravessar a membrana interóssea aí, tem uma articulação do tipo sindesmose tibiofibular, e a tibial posterior vai emitir um ramo que é a artéria fibular. Muito bem. Abaixando aqui um pouquinho, vamos seguindo o trajeto da nossa artéria tibial posterior, porque ela é a próxima artéria que a gente precisa saber encontrar para
palpação de pulso. Que pulso? Pulso tibial posterior. Olha aqui na perna direita, destacando a artéria tibial posterior. Aqui, muito bem. Vou adicionar os músculos. E agora eu consigo observar. Vem aqui comigo. Se apalpem. Maléolo medial de tíbia e ligamento calcâneo. Exatamente entre o maléolo medial e o ligamento calcâneo, mais profundamente eu vou conseguir sentir o pulso de artéria tibial posterior. Já adianto para vocês que esse pulso é um pouquinho mais difícil da gente conseguir apalpar, tá bom? Mas vocês devem tentar aí. Fica de tarefa de casa apalpar hoje todos os pulsos. E para finalizar, o pulso pedioso. Eu particularmente não gosto do nome dele, tá? Mas é só um comentário intrusivo que me ocorreu aqui, eu não consegui segurar. Quando eu falo de pulso pedioso, eu estou falando do pulso de uma artéria denominada de artéria dorsal do pé. Como que eu vou localizar a artéria dorsal do pé? Minha gente, é muito importante saber localizar. Por quê? Quando eu vou avaliar a perfusão sanguínea de membros inferiores de paciente, eu preciso estar muito seguro de que eu estou na região certa para não colocar na evolução do meu paciente que o pulso está ausente, sendo que às vezes eu nem encontrei porque eu estou no local errado. Então, como que eu vou achar o pulso pedioso de maneira segura? Olha aqui a artéria dorsal do pé. Estou em região de transição de tarso para metatarso. Ela é a continuação da artéria tibial anterior e está localizada entre o tendão do extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos, especificamente aqui do segundo dedo. Então, entre o extensor longo do hálux e o extensor longo do segundo dedo, eu vou observar a artéria dorsal do pé. Então, faz aí extensão dos dedos do pé, localiza o tendão do extensor longo do hálux e do extensor longo do segundo dedo. Nessa região, entre ambos, eu tenho a artéria dorsal do pé. Então, procurem aí no pé de vocês. Depois, tenta fazer isso no pé de outra pessoa para vocês adquirirem segurança da técnica. Imaginem vocês uma paciente de 70 anos, obesa, com edemas de membros inferiores, já possui uma amputação de hálux. E aí você precisa avaliar a perfusão dos membros inferiores. Você sai apalpando qualquer região no dorso do pé e coloca na tua evolução de que o pulso está ausente. Pelo amor de Deus. Você só vai colocar que o pulso está ausente ou que você não encontrou o pulso se você tiver segurança de que você estava no local correto e ainda assim não conseguiu sentir, não conseguiu apalpar o pulso pedioso, tá? Precisa ter segurança na técnica, é isso que vai diferenciar vocês dos demais profissionais. Agora que vocês já sabem localizar o pulso pedioso, eu quero que vocês façam uma revisão e coloquem aí todas as referências anatômicas dos todos os pulsos que a gente viu até agora, tá? Ai, professor, eu preciso saber todos os pulsos para a prova. Meu anjo, mas é claro que você precisa. Pelo amor de Deus, nós estamos no ensino superior. Você precisa não só saber todos os pulsos, como você precisa também saber todas as referências anatômicas e não só saber, você tem que saber ensinar isso para a tua equipe também, tá bom? Educação continuada aí batendo na porta. Vai cair na prova? Não. Vai despencar. Esse era o recado que eu tinha para dar para você hoje. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.